Queridos, vamos ouvir agora um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 19. O que Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, o que Jesus pensa da família, da instituição família. O que diz o Evangelho? Mateus capítulo 19. Após esses discursos, Jesus deixou a Galileia e foi para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão seguiu e ele curou os seus doentes. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido ao homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim, irmãos. É muito interessante essa frase de Jesus. Mas no começo não foi assim. Não foi assim. No começo não foi assim. Ora, eu vos declaro, diz o Senhor, que todo aquele que rejeitou sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposou uma outra, comete adultério. Irmãos, capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Este é o ensinamento de Jesus, do nosso mestre, porque o único mestre é ele. Quando os fariseus quiseram colocar Jesus à prova, Jesus disse, perguntando a eles se era possível repudiar a mulher por qualquer motivo, porque nós sabemos que no passado, irmãos, a mulher era considerada inferior ao homem, que a mulher, ela não era valorizada. No tempo de Jesus, por exemplo, quando houve o recenseamento, José voltou para Belém, a sua cidade, mas ele ia fazer parte do recenseamento. As mulheres e crianças não. Então a mulher era considerada realmente inferior ao homem. Mas Jesus, ele declara que era possível o repúdio da mulher no tempo de Moisés pela dureza do coração daquele povo. Lembrando que no Antigo Testamento eles não haviam recebido ainda o Espírito Santo em plenitude. Estavam ainda na antiga lei, na antiga observância de prescrições, de rituais, que eram apenas sinais do verdadeiro sacrifício que seria consumado naquela cruz do Calvário, naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, na cidade de Jerusalém. Por isso que Jesus, ele não nega a lei de Moisés, mas ele dá um passo além da lei de Moisés. Porque ele, Jesus, ele é a plenitude da lei, da vontade de Deus, da bondade do Senhor. E ele diz, olha, Moisés permitiu isso pela dureza do coração de vocês. Ora, se nós hoje aceitamos também tudo isso que vai contra a família, seja o aborto, enfim, nós estamos indo contra o que diz o nosso Salvador, nosso Senhor. E Jesus, ele é muito claro, queridos, ele é muito claro. No princípio, o homem, disse o Criador, deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. E é isso que nós queremos. O que Deus uniu, que o homem não separe. O que Deus criou com tanto amor, que o homem não destrua. Apenas isso. Quando nós defendemos a família, é isso que nós estamos defendendo. Que o que Deus criou seja preservado. E que haja respeito também. O respeito à nossa postura, a nossa maneira de viver, de pensar. Que haja esse respeito. Porque às vezes há grupos que exigem respeito, mas não respeitam.
nós cristãos, nós temos direito de bater no peito e falar: nós somos cristãos. Nós cremos nessa palavra divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Nós cremos nessa palavra que pregamos. Porque se nós não cremos nessa palavra, nós não devemos pregar o que não cremos. Então nós cristãos devemos, à luz da palavra de Deus, devemos defender tudo aquilo que é criação do Senhor, sem desmerecer, sem julgar e condenar ninguém. Mas temos que ter o direito, na sociedade, a igreja, as igrejas, todos nós, de falar: olha, nós cremos em algo diferente. E que nossa opinião, nossa maneira de pensar, de agir, seja também respeitada. Agora precisamos nos unir. E sem vergonha. Não tenhamos vergonha de proclamar que nós somos cristãos, que nós cremos na palavra desse mestre maravilhoso, amado, chamado Jesus de Nazaré. Esse homem extraordinário, porque ele é fora do ordinário, é claro, do comum. Ele é extraordinário em cada atitude, em cada gesto. Jesus Cristo, ele é extraordinário em cada palavra. Muitas vezes o Evangelho diz que Jesus não falava como os fariseus. Ele não falava como os doutores da lei. Por quê? Porque os fariseus falavam e não acreditavam naquilo que estavam falando. Eram apenas rituais, leis e cargas sobre as pessoas. Mas Jesus não. Quando Jesus falava, ele tocava o mais íntimo do coração do ser humano. Então, Mateus 19, inclusive, Luiz, eu gostaria realmente que todo documento, toda papelada que você lá em Brasília sempre faz, sempre constasse Mateus 19. E se alguém perguntar: por que isso? Porque nós seguimos os passos do Mestre Jesus. E é isso que ele nos ensina na sua palavra. Meus amados, minhas amadas do Senhor, como eu falei para vocês, vamos sair da palestra. Você pregar a palavra, e aleluia, eu gosto de pregar a palavra, amo pregar a palavra de Deus. Mas fica para nós essa certeza: nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Há uma passagem que eu gosto muito para terminar, que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Capítulo 6 de segundo Reis. Só para falar um pouco sobre que nós não estamos sozinhos. Aparentemente, nós somos minoria. Não. Aos olhos de Deus, nós somos esmagadora maioria. Por quê? A Bíblia nos ensina que um dia, o rei da Síria, ele resolveu atacar o povo de Israel. Resolveu atacar, destruir o exército de Israel. O rei da Síria se reunia com seus generais para decidir a tática de guerra e como destruir o exército de Israel. A Bíblia diz que em determinado lugar ele iria atacar o exército de Israel, mas o nosso Deus, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe. Salmo 138 diz que nada, absolutamente nada, está encoberto aos olhos de Deus. Tudo ele sabe, tudo ele vê. Deus, sabendo da intenção do coração daquele rei inimigo, falava para o seu servo Eliseu. Eliseu ia até ao rei da Síria, falava: olha, em tal lugar, não passe com o exército, porque os inimigos estão ali à espreita de emboscada. Porque o inimigo é assim. O inimigo sempre ataca de emboscada, espreita. Eliseu falava para o rei de Israel, o exército de Israel não passava ali. Isso aconteceu uma vez, duas vezes. O rei da Síria ficou furioso. Furioso. Alguém de nós, um de nós é o traidor. Não é possível. O que nós decidimos aqui, o exército de Israel fica sabendo? Um de nós é traidor. Falaram para o rei da Síria: não há traidor entre nós. O problema, rei, é que o Deus que eles adoram é um Deus tremendo, é um Deus poderoso, é um Deus vivo. E esse Deus tremendo fala para o servo dele, Eliseu, profeta, e o Eliseu fala para o rei de Israel. O rei da Síria ficou furioso contra Eliseu: vou matar esse cara, vou matar esse cara.
mandou um exército inteiro contra Eliseu, o exército inteiro, para matar apenas um homem, apenas um homem. Quando o exército da Síria se aproximou, o servo de Eliseu estava do lado de Eliseu. Eliseu, tranquilo, irmãos, tranquilo, porque Deus tranquiliza o coração, viu? No início eu estava tremendo tanto, agora estou tranquilo, diante do meu bispo, inclusive. E a Bíblia diz que o servo de Eliseu começou a tremer, com medo. Ai, meu Senhor, disse ele, eles vão nos matar. Eliseu falou assim para o seu servo: calma, os que combatem a nosso favor são um número maior do que aqueles que combatem contra nós. O servo não entendeu nada. Por que não entendeu? Porque o servo de Eliseu não tinha uma visão sobrenatural, não tinha a visão de vencedor, ele tinha apenas a visão natural. Por que Eliseu ficou tão tranquilo, irmãos, amigos? Porque Eliseu tinha um olhar sobrenatural, um olhar espiritual. Por isso que ele ficou tranquilo. Quando o servo dele falou: ai, meu Senhor, e agora? Calma. A Bíblia diz que Eliseu orou sobre o seu servo, e Deus deu ao servo de Eliseu a visão sobrenatural. Quando Deus deu a ele a visão sobrenatural, a Bíblia diz que ele começou a enxergar com os olhos da fé, com os olhos sobrenaturais. E ele viu um grande, mas um imenso exército de anjos com a espada de fogo na mão. Ele ficou tranquilo. Por quê? Porque aquele exército do Senhor jamais iria abandonar Eliseu e também o seu servo. Então, meus queridos, parece, Luiz, muitas vezes, que a gente é minoria. Nós não vamos conseguir. Nossa, os nossos inimigos são furiosos, se levantam contra nós furiosos. Parece que eles vão vencer. Não. Só pode pensar isso quem não tem um olhar sobrenatural. Eliseu tinha um olhar sobrenatural. Então vamos à luta. Vamos à luta. O exército inimigo é grande, aqueles que combatem contra nós é grande, mas muito maior é o exército que combate a nosso favor, que é o exército de Deus. Então, queridos, que Deus abençoe a todos. Vamos orar, vamos trabalhar, porque a vitória é certa. Muito obrigado, Padre Wilson. Gostaria de agradecer também e registrar a presença dos vereadores Gustavo Martinelli e também do Márcio Cabeleireiro presentes essa noite. Tema da próxima palestra: antecedentes históricos e ideológicos da ideologia de gênero. O palestrante é doutor em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade de Santa Cruz, na Itália, professor da graduação do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, professor da Universidade de São Bento, na cidade de São Paulo, pároco da Diocese de Osasco e membro do movimento Pró-Vida. Convido os senhores. Mudaram a ordem novamente. Então vamos lá. O tema da próxima, então: implementando políticas públicas de gênero na educação. O nosso palestrante é pedagogo, presidente do ISE, Instituto Superior de Educação, consultor pedagógico e orientador família, ex-diretor do Colégio São Bento, presidente do Observatório Interamericano de Biopolítica e membro da Comissão Latino-Americana em Defesa da Vida. Convido o professor Felipe Neri. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço primeiramente ao deputado Luiz Fernando pelo convite, ao meu ex-aluno e amigo Henrico, porque foi ele quem, junto com o deputado, né, trabalhou para que aqui acontecesse esse evento. Saúdo também Dom Vicente, as autoridades aqui presentes, aos inúmeros amigos que aqui eu já reencontrei, né, Mário Dias, desculpa citar alguns nomes, mas são grandes amigos, né, e também outras pessoas que ele mesmo trouxe aqui. Não foi dito aqui uma parte importante do meu, acho que o título mais importante
Sou casado e pai de 5 filhos, né? 4 vivos. Então, isso eu e minha esposa sempre falamos. Então eu agradeço também a minha esposa que me permitiu estar aqui, cuidando dos meus filhos todos também. Bom, vejam, realmente é uma alegria tratar de um tema ruim. É uma alegria porque, na verdade, também, numa moeda, as duas faces, né? A gente tem que construir uma cultura de vida e tem que defender-se de uma cultura de morte. Quem fala isso é nosso Papa João Paulo II, tanto falou sobre isso. Então, nós estamos num assunto que, às vezes, não é fácil fazer um papel de Jeremias, né? Justamente de profetizar, de falar de problemas, de apresentar investidas, denunciar. Isso é difícil para uma pessoa, porque você assume a palavra num tom parece que amargo. A gente gostaria de estar falando de família, o padre aqui também disse, está falando de tantos temas assim maravilhosos que, no meu caso mesmo, também ajudou a construir minha família. Mas hoje não é o meu papel aqui. E então, antes mesmo de entrar diretamente no assunto, eu acho que é muito importante colocar uma questão histórica, porque vai dar maior sentido àquilo que quero apresentar. Bom, muitos aqui não me conhecem. Bom, eu sou educador, e um belo dia, incomodado com algumas coisas que apareciam nos noticiários, não só no Brasil, mas também no mundo, falei, puxa, isso aqui tem alguma coisa que está acontecendo, um problema. Porque não é apenas o Brasil, é Suécia, Noruega, Itália, Espanha. Você vê uma bola passando na sua frente, alguém chutou. Então, da mesma maneira, você vê uma série de ações acontecendo, tem que ter algum agente por trás disso. Deve ter um sentido por trás. E que meios estão usando? Qual é o fim disso? Perguntas que me passaram pela cabeça. Eu falei, bom, a gente deve estudar sobre isso. E eu me lembro que chegou um livro das minhas mãos. Eu li o livro, achei ele muito assim, até demasiadamente pesado, mas eu vi que havia uma vasta bibliografia e assim eu fui consultá-la. E pela primeira vez, então, trouxe uma pessoa para o Brasil, um grande amigo. O meu intuito, na verdade, era trazê-lo para poder aprender com ele. Dr. Jorge Scala é um renomado advogado argentino que trata do mesmo tema, ideologia de gênero. Traduzi o livro dele e publiquei no Brasil. O primeiro livro que trata sobre essa temática, ideologia de gênero. Então, o livro que hoje muitos conhecem por aí chamado Ideologia de Gênero no Brasil, fomos nós que publicamos. Por quê? Vendo o que ele apresentava, eu vi que havia um problema claríssimo acontecendo no seio da família, mas que a própria família desconhecia. Então, puxa, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele foi uma caminhada, até o momento em que eu percebi que havia necessidade de entender o que estava acontecendo dentro da educação. Sou professor. E quando entrei, pela primeira vez, assumi um cargo de diretor, no caso do Colégio São Bento, chegou uma série de materiais didáticos na minha mão e eu passei a analisá-los. Lembrei daquele fato que se conta de Dom Bosco, que por conta de um livro ruim, né, não valeria toda a obra dele se uma criança ali se perdesse. Dom Bosco diz isso e manda que todas as bibliotecas sejam revistas. Bom, eu fui olhar a biblioteca nossa, estava sumindo, então eu fiquei muito preocupado com isso. E eu fiquei assustado, porque eu falei, puxa, a coisa está muito ruim. Tanto é verdade que aqui tem uma professora, a professora Fernanda Tactani, professora de História, que nos conhecemos, levei ela para o Colégio de São Bento, melhor, ela chegou até lá e falei, puxa, é uma pessoa fabulosa, e via todo esse nosso empenho em fazer a coisa direito, justamente por responsabilidade para com os pais. Então aqui, nessa introdução, o que eu queria dizer é o seguinte, para entendermos essa problemática, a gente tem que começar com essas perguntinhas. Mas por que estão fazendo? Quem são? O que querem fazer? Porque nós temos que nos questionar, como pai, como mãe. Eu falo principalmente para os pais e para as mães que estão aqui. Porque nós temos que perguntar por quê? Porque são os nossos filhos que estão passando pela educação. E não se trata apenas do Plano Nacional de Educação.
Então, um belo dia, eu cheguei para minha esposa e disse, bom, olha, a coisa precisa ser acompanhada. Então, eu comecei a Brasília. Nunca me candidatei a nada, como disse ao deputado, nem sou afiliado a nenhum partido, mas eu falei, precisa acompanhar esse negócio. E comecei a perceber uma série de projetos ruins que estavam tramitando dentro da área da educação contra a família. Hoje, senhores, contra a família tramitam no Congresso Nacional 212 projetos. 212. Então imagina os senhores, dona de casa, né, um pai de família e tal, vai acompanhar uma coisa dessa? Não consegue imaginar o que seja, os projetos que ali estão escritos ali. Então eu não gosto de apresentar assim coisas, quer dizer, nunca fiz isso, né? Nós vamos falar aqui, eu vou deixar aos padres a parte de filosofia e entrar na parte histórica. O lado é fatos, para ver os dados, para que não possam ser refutados. Ou seja, eu estou mostrando aqui, olha, existe um projeto, tal, número tal, todos podemos ver, entramos no site e vemos. Então ali está constando que é verdade. Isso e aquilo é contra a família, e a família é a grande maioria no país, né? Ou seja, viemos de uma família. Então, a primeira coisa é, se vemos que é absurdo, temos que nos manifestar. O meu papel, justamente, ao ir a Brasília, com tantos outros amigos, era justamente fazer chegar aos deputados a voz de muitos que não estão lá, que nem estão sabendo. Então, nós já fazemos esse trabalho há muito tempo. Tem pessoas dos nossos grupos que estão desde 1991 em Brasília. Justamente fazendo o quê? Defendendo família. Defendendo família. E jamais foram políticos, esses senhores que lá cuidam desses projetos. Então, eles são os silenciosos que muitas vezes defenderam a família e que impediram, obviamente com o auxílio de muitos deputados, alertados, esclarecidos de que aquilo era contra a família. Então, termina nessa parte histórica, para que possa entender que eu estou falando como um pai aqui, como um educador. Então, o que me chamou a atenção era toda essa loucura, essa sanha contra a família. Então, ideologia de gênero. Eu não sei o que é uma ideologia. Uma palavrinha bem simples para se entender. É manobrar. Manobrar as pessoas. Ideologia, que é manobrar. Que é justamente, não é mostrar a verdade. É vencer sem convencer. E no caso de gênero, por quê? Porque a palavra gênero, qualquer um que eu já perguntei isso muitas vezes, o que é gênero para você? Bom, gênero humano, gênero masculino e feminino. Então, quando a gente fala ideologia de gênero, às vezes tem um creque na cabeça, entendeu? Não estou entendendo, o que eles estão falando aqui então? Justamente porque essa palavra foi raptada, foi alterada. Nós estamos diante de uma guerra de linguagem. Vou dar um exemplo concreto. Quando falamos aborto, todos entendem. Em 1952, o termo se chamava controle populacional. Em 1990, é uma longa história do aborto. Em 1990, se muda o nome para direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Nunca ouvi falar disso. Mas esse é o nosso campo de estudo. Eles mudaram justamente para entrar com aborto com essa terminologia, direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Hoje se fala, a partir de 2012, na verdade, de política de redução de danos. Aborto inseguro. Então confunde a nossa cabeça, porque é uma guerra de linguagem. Altera-se a palavra. Então, aqui a palavra gênero acontece o mesmo. Quando nós estamos falando de gênero, tanto dentro do plano nacional, como em outros projetos que estão tramitando contra a família, é num outro sentido. Qual o sentido que está se tratando? Negando um dado biológico, que os senhores homens nasceram homens e as senhoras mulheres nasceram mulheres. É esse dado que está se negando. Mas o senhor é contra... Não, filho, nós estamos tratando disso. É um dado biológico, senão você rasga os livros de biologia. As crianças estão dentro do colégio, não podem aprender isso. Então, é este o dado. Podemos negar uma evidência. Uma repórter de uma mídia qualquer, lá em Brasília, em que fonte o senhor está baseado? Eu olhei para ela, na evidência. Eu estou olhando para a senhora é uma mulher. E eu sou um homem. Basta. Mas qual é a sua fonte? A fonte são os meus olhos. Eu estou vendo uma mulher, eu sou um homem. Mas isso pode não ser como uma construção social, filho? Olha, minha senhora, aí realmente é fazer maquinaria na nossa cabeça mesmo, né? Então, fazer um esforço para entendermos esses ideólogos, as pessoas que são ativistas por isso, dói um pouco a cabeça, porque eles estão fazendo muito trabalho. Então vamos aos trabalhos,
porque eu tenho pouco tempo, ficaria aqui muito tempo mostrando o que está acontecendo. Eu vou ser bastante enxuto, por quê? Porque a ideia é realmente mostrar alguns dados para os senhores. Vou deixar ao padre José Eduardo que mostre a história, justamente como numa novela. Eu vou mostrar um problema e ele vai mostrar a história, o que vem antes, como é que a coisa está acontecendo. Vai ser bem mais interessante que a minha, inclusive. A minha é só dado. Bom, eu vou pular as partes que entrariam em história, porque eu também trato sobre isso. Tá? Aqui está uma das pessoas que forjou, melhor dizendo assim, a ideologia de gênero, Judith Butler, né? Mas eu vou pular todo esse comentário aqui inicial e vamos aos dados. Bom, aqui, isso aqui deveria estar no final, mas é o seguinte, é só para entender que, do que eu quero falar aqui, ideologia de gênero, eu quero mostrar dados sobre ideologia de gênero dentro da educação. E quem financia no planeta Terra, quem financia gênero, que mais financia, melhor dizendo, é esta fundação. Basta entrar no site dela e ver, desde 1990, ela financia todo um trabalho científico, acadêmico, sobre gênero, alterando a realidade, é lógico. Então nós vamos encontrar no mundo, digamos, entre aspas, porque eu não considero, com todo o respeito que nós devemos ter pela pessoa humana, mas eu não considero um cientista, um doutor, um mestre que se especializa numa mentira. Ou seja, que gênero é alguma coisa real. Não é porque é um termo muito artificial. Mas ela é quem financia, né, isso no planeta. Bom, vamos então a alguns dados, para os senhores entenderem o sistema educacional do país. De modo bem simples mesmo, para que entenda o seu filho, neto, sobrinho, o colega, para a gente poder, de fato, ajudar a nossa família. Bom, eu vou pegar 2006 porque, apesar de gênero constar desde 1990 esta guerra, em 1994 e 95 ela vai ser introduzida em tratados internacionais. Na verdade, o tema, essa palavra gênero, da forma como foi cunhada por esses ideólogos, é muito anterior. Mas, aqui no Brasil, ela começa a entrar, vigorar com esse novo conceito, mais fortemente, por volta dos anos 2003, 4, 5 e 6, são os primeiros projetos para professores para as escolas. Esses dois projetos, saúde e prevenção nas escolas. Qualquer um dos senhores, quando ouve a palavra saúde, prevenção nas escolas, vai pensar uma coisa boa. Então não vai saber como é trabalhado dentro do colégio. Gênero e diversidade na escola. Então nós não estamos tratando de uma coisa natural que dentro da escola ali vai ser tratada. Nós na verdade estamos vendo aqui um projeto que vem impingir, obrigar o colégio a tratar de um tema artificial, incutir na cabeça das crianças que eles não são homem e mulher. Isso em nome de lutar contra preconceitos, discriminação, etc. Mas, tendo em mãos esses projetos, quem tiver papel e caneta, tome nota, pesquise para ver que o que eu estou falando aqui, eu não estou pedindo a fé de ninguém. Eu estou pedindo que vejam com os próprios olhos, entrem na internet e consultem o que eu vou apresentar aqui. Então são os dois primeiros projetos. Por quê? Era um experimento. Não se entrou para formar os professores em rede nacional. Não, primeiro vamos fazer um experimento em 5 cidades. Né? Maringá, Niterói, mas outras cidades também que foram entrando com esses projetos. Esse projeto hoje já está com outros nomes, ou os mesmos também, em vários colégios. Né? Nós estamos falando aqui, no caso, obviamente, rede pública. Né? Não foi levado à rede particular. Mas são os primeiros projetos. Então, eu não vou comentá-los, apenas para dizer que foi o experimento para levar a temática gênero para as escolas. Obviamente, algum grupo de pessoas foi treinado para levar essa temática. Aqui, só para citar, MEC, a Unesco, a Unicef, da Criança Esperança, né, que tão conhecido, né, Fundo de População das Nações Unidas, são os criadores desses projetos. Eles não foram preparados exatamente aqui no Brasil, né? Obviamente foi com o auxílio do MEC também. Aqui, então, eu ia perguntar quanto tempo eu tenho, só para eu ter noção.
Perfeito. Desculpe a mania de professor, tá? Para saber ser direitinho aqui. Vamos lá. Então, aqui tem um caderno que é só para exemplificar o seguinte. Primeiro, programas. Agora vamos produzir material para os professores. Justamente porque assim nós vamos convencer os professores. Então, aqui está em 2007, um exemplo aqui de SECAD, né? Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, se eu não me engano é a letra D. Quem produz material, gênero e diversidade sexual na escola, reconhecer diferenças e superar preconceitos. Obviamente ninguém entre nós fala, não, eu sou a favor da discriminação. Então quando você já vê esse tema, né, obviamente já aceita e não sabe o que vem dentro do pacote. Então aqui é uma maneira de entregar o material, esse aqui é um exemplo apenas de dezenas, de centenas de materiais produzidos que os professores foram recebendo. Tá? Quem é professor aqui, não sei se já teve acesso, eu tive acesso ao material e vi o que contém nele. Em 2008, então, estamos seguindo aqui os anos, né? Começamos em 2006. Em 2008, o primeiro investimento, aqueles projetos, eles dão um salto de qualidade, vamos dizer assim, para eles. Então, eles saem de um programa e de materiais produzidos para investir na universidade. Por quê? Porque a questão é curricular. Então, os professores, eu tive na minha faculdade, quando cursei pedagogia, eu tive que cursar a temática diversidade sexual, né? Diversidade de gênero. Muito bem, não vou nem falar o que eu estudei sobre essa temática, porque eu sempre resumo falando assim, tive que engolir sapo com sal, com ketchup, com tudo e tal. Na verdade, porque é distorção demais da realidade. Então, dói a cabeça, né? Mas o investimento, e esses dados são públicos, né? Ou seja, vocês podem até consultá-los, jogando até as palavras, como eu coloco, é de propósito, para que joguem no Google e encontrem. Então, 9 milhões para 13 mil vagas, em 19 universidades que a princípio tinham sido escolhidas, e que iam começar com um grupo de professores. Logo em seguida, ano 2009, outro investimento do MEC, em 2010 também um novo investimento. Hoje, da totalidade dos professores